Prezados irmãos e amigos, estou de volta para o estudo do Apocalipse, do livro mais precioso para todos nós da Bíblia. Além de outros, mas esse é muito diferente. Nós vamos iniciar hoje. Eu sou Salma Pimentel, professora de Bíblia há muitos anos, uns 70 anos mais ou menos. E hoje nós vamos iniciar agora o capítulo 7, que tem como título Os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Eu espero que vocês estejam com a Bíblia aberta, como eu tenho pedido, para seguir o que o livro vai explicar a vocês. Nós estamos com a ajuda desse livro, escrito por mim, Apocalipse, o selo aberto, leia e entenda. Por que leia e entenda? Porque muita gente diz que não entende nada do Apocalipse. Então, o Senhor me revelou muita coisa para que eu escrevesse para vocês. Vamos começar no versículo 1. Até hoje, nós vamos dar até o versículo 3. Eu vou começar na palavra. A ler. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Versículo 3. Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que achamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Essa é a parte da Bíblia que eu fui ler agora, e ela vai ser dividida, esse capítulo 7, vai ser dividido em 4 partes, para ficar o estudo melhor, mais compreensível desse capítulo. Agora nós vamos para o livro. Capítulo 7 tem como título Os 144 selados. João está vendo o que sucederá nos últimos dias da história da terra e dos homens, e recebe conhecimento do que sucederá na grande tribulação, através da qual se processará o ataque final do mal, do poder demoníaco e da destruição da terra. É a fim de cumprir essa devastação que os ventos estão esperando, parados, contidos, por um pouco de tempo. É por isso também que João faz uma pausa para a abertura do 7º selo, o que se dará no capítulo 8. Todos os selos foram abertos. Eles foram sendo desatados um a um, antes que o livro possa ser aberto. E o 6º selo nos leva ao limiar da abertura desse livro. Só com a abertura do 7º
e último selo, o livro revelará o seu conteúdo e serão conhecidas as profecias do fim do mundo. Esse fim não consiste num só evento, mas numa série deles. Fazem parte desses eventos o seguinte: a ira de Deus, o julgamento do anticristo, a destruição de suas hostes, a ressurreição dos mortos e o estabelecimento do reino de Deus. Por isso, João recua para nos dar o entendimento exato, claro, sobre o que acontecerá entre os dois períodos, após a abertura do sexto selo e a abertura do sétimo. Ao ser aberto o sexto selo, o terror levou os homens a gritarem de medo e a perguntarem: chegou o grande dia da ira, e quem poderá subsistir? Aí está em Apocalipse 6,17. A resposta a essa pergunta é dada de imediato. E João tem a visão do que Deus fará para responder. E seguimos acompanhando o desenrolar da história. E será: Deus selará aos seus amados que serão preservados, mesmo sofrendo martírios. E nessa descrição que João nos dá acerca dos que serão selados, vemos 3 elementos bem destacados. O primeiro, há uma advertência, entre aspas, virá o tempo da tribulação, fecha aspas, e isso será certo para todos. Segundo, há uma segurança. Os fiéis sofrerão terrivelmente, mas sobreviverão porque estarão com a marca, o selo de Deus. Terceiro, há uma promessa. Quando tudo acabar ou passar, os fiéis chegarão à bem-aventurança e as promessas de Deus se cumprirão. Os ventos de Deus. Toda essa visão está expressa dentro da concepção do que se acreditava e se sabia no tempo de João, que a terra era plana, quadrada, e era fácil entender os anjos parados nos 4 cantos da terra, contendo os ventos. Em Isaías 11:12 e Ezequiel 7:2, vemos claramente as expressões nos 4 extremos da terra. Surge agora um novo anjo, vindo do lado do sol nascente, ou seja, do leste. João sempre nos dá detalhes em tudo que nos conta do que viu. E há 2 coisas que podem significar o anjo vindo do leste. Primeiro, é no leste que se eleva o sol, o doador da vida e da luz no universo. E o anjo pode representar a luz e a vida que Deus dará ao seu povo, mesmo no sofrimento da grande tribulação. Segundo, também pode evocar um detalhe do nascimento humano de Jesus, quando os reis do Oriente vieram buscando o rei que nascera e disseram:
temos visto a sua estrela no Oriente, que era o leste. E é natural que o anjo selador provenha do mesmo lugar de onde saiu a estrela do Salvador. Há também um detalhe expressivo no trecho quando se refere ao anjo, e diz: tendo o selo do Deus vivo, que nos dá 4 ideias. Primeira, Deus vivo, em oposição aos deuses mortos dos pagãos. Segundo, Deus vivo é um consolo para os crentes. Nas lutas e dissabores, é bom saber que existe um Deus real, que nos acompanha e socorre. Terceiro, somente num Deus vivo o homem pode encontrar satisfação plena. O homem nunca pode se satisfazer totalmente com coisas, e um ídolo é uma coisa. Somente com alguém, com um ser real, como Deus vivo, poderá haver uma relação de amizade, uma troca de diálogos e de amor. É um privilégio poder gozar da amizade, da comunhão, da ajuda, do poder, da confiança e da presença de um ser excepcional como o Senhor, o Deus vivo. Quarto, e finalmente o termo nos dá a ideia, ao mesmo tempo, de uma promessa e de uma ameaça. Ele é uma promessa de companhia e de defesa para aquele que nele confia e a ele se entrega. Uma ameaça para a impiedade daquele que o ignora. É bom confiar no Senhor vivo, no Senhor de toda a terra, como dizia Davi. E aqui nós terminamos os versículos citados no início, para poder fazer o comentário. Terminamos aqui. Iniciaremos na próxima aula os versículos de 4 a 8. Que Deus os abençoe e vos guarde. Em nome de Jesus, eu desejo isso para vocês. Amém.